Salve, salve, galera. Galera, vambora com mais um vídeo aqui, com mais um react sobre o nosso Mengão. O Flamengo venceu o Vasco da Gama por 3-1. Esse classificou, né, para a final, para poder enfrentar o Fluminense, né, no dia 2 de abril. Quais lições o Vitor Pereira pode tirar desse jogo que o Flamengo não jogou bem, né? Teve alguns destaques ali pontual, como o Ayrton Lucas jogou bem, Pedro jogou bem, Santos fez uma boa partida, Fabrício Bruno também fez uma ótima partida. E o resto, muito abaixo fisicamente, né? Arrascaeta voltou a se machucar. O Arrasca, né, voltou a se machucar, que pode ser um problema para o Flamengo. Então, quais lições do Vitor Pereira pode tirar desse Flamengo finalista, né? Aproximadamente 2 semanas para preparar o time para poder enfrentar o Fluminense no dia 2 de abril, né? Então vamos embora aqui reagir mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo, que ganhou do Vasco da Gama, né, por 3-1. Vai deixando seu like, a sua inscrição, já ajuda bastante seu like, já ajuda bastante. Créditos ao canal da ESPN no Brasil, link na descrição, como créditos. E vamos embora para o vídeo. Deixa o like, hein, para ajudar o canal aí. A questão do Varela, que estava voltando de lesão, né? Por isso que não começou jogando. E ele fala do Pedro. O Arrascaeta, ok, tem uma lesão no adutor de coxa, agora realmente está entregue ao departamento médico, não vai nem para a seleção uruguaia. Daqui a pouco a gente pode olhar aqui a lista de lesões do Arrascaeta para pensar se pode ser feito algum tipo de tratamento específico ou se ele precisa realmente de um tempo para se recuperar. Mas você tocou num ponto que é o Pedro. O Pedro hoje é o jogador, já que a gente estava falando das substituições, intocável desse Flamengo, porque é quem está assumindo mais a responsabilidade e está numa melhor condição física. Não estou perguntando se é o principal, porque a gente tem ali uma história construída. Mas ele hoje é o principal, é o jogador que não menos só no aspecto físico, ele no aspecto técnico, porque o Pedro não é só um jogador de definição dentro da grande área. Há uma grande confusão quando o treinador, como o Vitor Pereira, fala assim, não, ele define as jogadas. Não! Ele sai da área, ele cria espaço para os companheiros, ele é capaz de enxergar uma jogada, de fazer um passe, é capaz de abrir pela ponta para receber a bola, fazer a ultrapassagem, obrigar que o Gabigol faça essa ultrapassagem por dentro. Ele tem capacidade para fazer isso, porque ele é muito bom jogador. O Pedro não é só o jogador, ele tem naturalmente o perfume que a bola gosta. Naturalmente. Porque isso já vem com o cara. Não adianta, isso é dele. É do jogador. O perfume vem com ele. A bola gosta daquele perfume e ele só vai executando dentro de campo. Porque é o dom dele. Ele sabe jogar. Eu não acho que ele só seja um definidor. Aí eu já não acho que seja o correto. Eu acho que ele tem muita capacidade. E, para mim, ele é jogador que faz... Além de fazer a diferença, os números do Pedro falam por si só. É só você pegar os números do Pedro, colocar na tela e você vai ver que o Pedro é um cara que... Ele é capaz de fazer a diferença. O Mauro falou, o Gabigol não está bem. Não está bem. Não está bem. Pedro hoje está à frente do Gabigol? Porque é o seguinte, o Flamengo tem alguma coisa que está emperrando o Flamengo, fisicamente. Tem jogadores do Flamengo que não rendem fisicamente o que podem render. O Gerson ontem. O Gerson parecia que ele jogou com um saco de cimento nas costas. O tempo todo. Ele chegou atrasado, errou passe. O Gerson não é o Gerson. Aí eu acho que a minha convicção de que o Gerson, bem fisicamente, ele faz toda a diferença, porque tecnicamente é brilhante. Como o Pedro está melhor fisicamente do que os outros e ele consegue fazer a diferença. Porque aí quem venceu o jogo, o Zinho tem toda a razão, aí quem venceu o jogo é o individual, a categoria do jogador. Desculpa, mano. Não, é isso. No ano passado, eu achava que se o Pedro não tivesse tido o problema da Olimpíada, etc., o Pedro já era candidato a ser titular na Copa do Catar. Ele ia disputar ali o Richarlison, todo mundo. Na semana passada, quando a gente discutiu essa história, o Ramon não o chamou e tal, premiou o Vitor Roque e tal, eu vou ter que repetir que, na minha opinião, o Pedro é o principal candidato a ser titular como centroavante quando vier o técnico, que é o técnico mesmo, vamos ver quem será. É o Pedro ainda. Ele tem concorrentes? Tem. Esse Vitor Roque vai crescer, nós pensando em uma Copa que ainda tem 4 anos, tem muita água para rolar. O próprio Richarlison, que hoje seria o cara ali, até machucou, não vai nessa, é um concorrente, mas o Pedro tem todas as características para ser o titular.
E a gente via isso no ano passado, dizendo assim, ó, o Gabigol tem pouca chance de ir para a Copa pela função que está exercendo e tal. Até depois que ele começou a sair e ajudar o Pedro ainda a fazer mais gols e tal, até cresceu um pouco a chance do Gabigol, de repente, ser chamado pelo Tite, mas não aconteceu. Foi o Pedro, mas aí ele já tinha o Richarlison ali e tal, e o Pedro não teve tanta chance de jogar com o Tite para convencê-lo já para ser titular. Para o futuro, é ele. Hoje ele é fundamental nesse time aí. Ele é fundamental. A história do Gabigol, lógico, ninguém vai questionar os gols históricos que ele já fez nesse período que está no Flamengo, a importância dele. Mas o momento, agora, jogando. Eu até dou uma desculpa, eu vi todo mundo comentando que o Gabigol... Não é uma desculpa, uma justificativa. O Gabigol perdeu, a única chance que ele teve, ele perdeu e foi de pé esquerdo. Eu achei que a bola ficou muito perto do pé. Se a bola está 20 centímetros para ele chutar aquela bola, talvez ele fizesse o gol ainda no primeiro tempo. Mas a jogada é talvez a única boa jogada do Flamengo no primeiro tempo de coletivo. Começa no menino que está muito bem, né? Acabou sendo premiado o Ayrton Lucas com um gol no final. Começa com ele, passa pelo Arrascaeta, vai no Pedro, o Pedro toca para o Gabigol. Mas me parece que o Gabigol estava esperando ela um pouquinho para frente e tal, ela já vem, ele sai chutando assim. Ah, tá vendo? Perdeu um gol e tal. A fase não tá boa que perdeu um gol. Aquela bola, talvez, meio metro para frente, ele tivesse se posicionasse. Aí, acho que foi ontem no programa, alguém justificou, e talvez com razão. Ah, mas se ele tivesse bem, ele não chutaria de primeira. Ele dava um tapinha, ajeitava. O André que falou, ajeitava para a direita. E tocava no canto e tal. E sim, é fase. Mas jogador importante, tem saído, não tem reclamado, tem colaborado, fica lá na beira do campo. Ele tá fechado ali com o VP, o Gabigol também, mesmo saindo. É curioso, né? Ozinho, você que está tentando entender esse trabalho do Vitor Pereira, acho que a torcida do Flamengo também, né? Acaba que o ponto positivo é o que o Mauro destacou aqui no começo. Matheus França entra bem. O Varela, quando entra, apesar de estar voltando de lesão, ele faz melhor do que o Cebolinha a função, que para mim é até uma injustiça com o Cebolinha a gente fazer essa comparação, porque não é a posição dele, né? Mas assim, então dentro do que a gente está vendo de rendimento, ele mexeu até com alguma coerência. Deixou o Pedro em campo e tirou o Gabigol, que não estava rendendo tanto, e o Arrascaeta, que tinha uma lesão. Sim, não, nesse ponto ele agiu corretamente. Né? O que eu questiono é a escolha dele para o elenco que ele tem, os jogadores que ele tem em mãos. Esse elenco ele pode fazer um esquema tático sem ser com 3 zagueiros. Eu, particularmente, não gosto. Acho que não é isso que vai proteger o sistema defensivo do Flamengo, porque parou de tomar gol? Não. Não parou de tomar gol. Continua tomando gol, inclusive de bola parada. O gol do Capasso é um escanteio. Você tem 3 zagueiros, você tem Thiago Maia, você tem Gerson, você tem Pedro, você tem vários jogadores para se posicionar dentro da área e mesmo assim tomou o gol. Então, assim, parte daí. A minha análise é de que eu acho que o Flamengo tem em mãos um elenco que ele não precisa jogar com 3 zagueiros, que isso vai fazer o... Ah, parou de tomar gol? O sistema está sólido? Está o sistema do Palmeiras, que é ruim de alguém fazer gol no Palmeiras? É difícil o Palmeiras tomar gol? E o Palmeiras joga com 2 zagueiros, a melhor dupla de zaga do Brasil hoje, Murilo e Gustavo Gomes. A minha opinião é essa também. E eu não vejo essa coisa assim, tem que botar o 3º zagueiro, eu tenho que botar mais volante. É a mesma coisa assim, tem que fazer gol, aí você entope de atacante lá na frente. Não quer dizer que você vai fazer gol, vai ficar uma bagunça, vai ficar sem espaço, né? O que precisa é treinar o time, é organizar o time, é encontrar o posicionamento melhor que se encaixa à qualidade que o atleta tem. E esse Flamengo sempre teve. Não é à toa que há 5 anos, vou botar 5 anos, disputa todos os títulos e conquista a maioria deles. Então a minha discordância vai por aí. Acho que a escolha dele de jogar com 3 zagueiros é equivocada para a solução do time ficar melhor defensivamente e com isso não ficar tão exposto. E eu não vejo isso. E eu estou falando de Campeonato Carioca, hein? Que oscila os times. Ó, o Vasco estava bem, daqui a pouco deu uma oscilada, caiu pro ABC, a moral foi lá para baixo, desgaste muito grande no jogo de quinta-feira. E isso foi um ponto também ruim pro Vasco da Gama. Os caras jogaram a quinta uma decisão, perde, pressão, cobrança. Já teve que vir para outra decisão jogando
com a desvantagem, porque no primeiro jogo também o Flamengo obteve o sucesso e trouxe a vantagem para o seu lado. Então, assim, num Campeonato Carioca, os times ainda estão se formando. A gente está falando do Flamengo, mas estou falando Rio de Janeiro, tá? Botafogo, Fluminense, o Fluminense não, Botafogo e o Vasco ainda estão se arrumando, se organizando, com problemas. E não tem o elenco que o Vitor Pereira tem na mão. O Fluminense é um ponto à parte, a gente vai falar depois, que também evoluiu. Esse Fluminense que perdeu para o Botafogo no Clássico, que ganhou do Vasco ali, já o Cano no finalzinho fazendo aquele golaço lá do meio da rua, jogo difícil. Que ganhou do Flamengo aí, na decisão da Taça Guanabara, que estava perdendo, primeiro tempo melhor do Flamengo, segundo tempo o Fluminense foi melhor. Então, assim, num Campeonato Carioca, ele está tendo tantas dificuldades e não encontra uma formatação de time, e aí faz essa coisa que o Pascoal disse aí, o barata voa, né, Pascoal, que você fala? O esquema do barata voa. O sistema. É. Então, assim, é um pouco confuso, porque você tem os jogadores para a posição, aí ele deu a explicação, concordo. O Varela estava voltando de contusão, então a gente preservou um pouco. Aí você vai no clássico, no jogo decisivo, improvisar, coloca o Varela, se ele não aguentar, aí você faz a improvisação. Agora, se você tem um cara da origem, da posição, se levou para o banco, ele tem condição. Não conseguiria jogar 45, 50, 60 minutos o Varela? Então, é equivocada algumas explicações. Agora, eu concordo, o Gabigol não fez o seu melhor jogo, mas eu vou em defesa ao Gabigol. O início de temporada, o Gabigol foi um dos melhores. A parte dele lá, gol, entrega, movimentação, ele estava fazendo, ele vem fazendo. Não fez um grande jogo agora contra o Vasco. Contra o Fluminense, estava muito nervoso, quase que foi... Merecia até ter sido expulso ali naquele primeiro lance com o André, mas o Gabigol... Mesmo ontem não estando bem, eu vi ele lá atrás tentando ajudar. Até acho que não é necessário o Gabigol voltar onde ele estava voltando para dar carrinho pelo lado direito. Aí tá bom. Ele tirou o Gabigol para botar quem? Ele tirou o Gabigol para colocar o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, que para mim é o grande injustiçado desse sistema, porque ele que foi pro banco. Eu também acho. É ele que vai pro banco. Ele é o grande injustiçado. Agora, tirar o Gabigol para botar o Everton Ribeiro é uma característica totalmente diferente para esse time. Um time que está com a vantagem, que vai explorar um contra-ataque, você bota um meia, que já tinha uma Arrascaeta se arrastando, com o problema do Pubis, que ainda não foi definido isso. Ou o cara trata de uma vez por toda. Agora, na verdade, agora foi cortado da seleção uruguaia. A questão agora é a coxa, né? Eu tenho a sensação, vocês vão saber dizer melhor do que eu, que é uma coisa em decorrência da outra. Mas, ô Dani, a entrevista do treinador, se você for ver também, eu dei uma estudada aí, dei uma lida, ele diz que durante a semana ele estava sentindo pubis. Então são durante as duas coisas, semana, nos treinamentos. Da coxa. Foi feita uma avaliação e aí achou que era uma semifinal, um jogo muito importante, ele foi pro jogo. Essa é a minha dúvida, o departamento médico segura o cara não tá bem, vai ficar empurrando o cara assim, aí agora ele saiu da seleção uruguaia e vai empurrando assim, vai começar o Brasileiro, as Libertadores, sem estar totalmente curado? Mas esse tipo de lesão, tem alguns questionamentos. Esse tipo de lesão demora muito para tratar. Se for o tratamento normal, só para recuperação, tem jogador que leva mais de ano para se recuperar. Não é tão... se você fizer a cirurgia, aí tem o tempo de recuperação, essas coisas todas. Agora, se você levar... Tem jogador que fica um ano e pouco, 1 ano e meio, demora muito. Porque é o seguinte, o cara se sente bem, estou confortável, vou treinar. Na hora que bate na bola, sente novamente. Lesão do Arrascaeta. Coloca pra gente, enquanto a gente está ouvindo o Pascoalzinho, a tela. A gente preparou uma tela com as lesões recentes do Arrascaeta. Mas fala, Pascoal, você acha ele que foi seria o caso de parar? Ele foi até para a Copa do Mundo já sentindo essa lesão. Ele foi para a seleção do Uruguai sentindo uma lesão. Né? Rapaz. Aí, ó, pegaram desde 19. Em 19 teve lesão na coxa direita, lesão no menisco, entorse no joelho
esquerdo, tudo... ele volta para jogar a final no sacrifício, né? É verdade, de 2019, eu já tinha esquecido disso. Sim. Lesão na coxa esquerda em 2020. E contra o Palmeiras também, na decisão da Libertadores, ele jogou no sacrifício. Porque é em outubro de 2020 que ele tem outra lesão na coxa. Então, na verdade, eu acho que é esse que eu tô confundindo. Eu acho que foi em 2020 que ele volta no sacrifício. Contra o Palmeiras ele jogou bem. Ele não tá 100%, exatamente. Ele mais os 4, né? Aí só pegando esse ano de 2021, ele tem mais 2 lesões, as 2 nas coxas, direita e esquerda. E agora a pubalgia em setembro desse ano e agora a coxa de novo. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Já são 6 meses com problema de pubis. Você está reparando o que eu estou falando? Que isso vai se alongar. Isso pode levar um ano e meio para o cara se recuperar. O que me parece aí, Pascoal, é que ele não quer operar para parar um bom tempo. Isso aí vai fazendo aquele tratamento paliativo, fazendo tratamento natural e de repente é um caso cirúrgico e ele não quis fazer. Deixa eu falar 2 pontos aqui pro Zinho, você, Pascoal e Djalma, me esclarecerem. Parece que está claro que ele quer jogar com 3 zagueiros. Ele não repetiu nenhuma vez o time. Nesses jogos com o Vasco, muito menos. Não. Desde que ele chegou, ele nunca conseguiu repetir ou não quis repetir. Mas quanto o Vasco, os 3 jogos foram com 3 zagueiros. Ontem, quando ele perde o Rodrigo, ele põe o Thiago 20 minutos ali para fazer um terceiro zagueiro. Até entrar o Léo Pereira, aí o Léo vai para ser o terceiro zagueiro normal, continuam 3 zagueiros. O Thiago passa para volante. Volta para volante. Mas, ou seja, enquanto ele não tinha, ele quer. Então, esse é o esquema, assim, se tudo der certo, recuperar o Mateuzinho, ou seja, o Varela, mas pode ser que ele vai escolher o Mateuzinho e o Ayrton, Lucas, eu acho que o time dele vai ser esse. Só que também não está treinado ainda, mas me parece que serão sempre, ou pelo menos enquanto ele estiver lá e não for questionado, não tiver a certeza que deu errado, ele quer jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Mauro? Sim. Qual bola aérea que entra na zaga do Flamengo que o zagueiro intercepta? Não, mas tudo bem, mas não tivesse intercepta 2... nenhuma bola aérea. Peraí. Se tivesse só 2... Até o Eguinaldo, que não é um jogador alto, deu uma cabeçada ontem que passou perto. Pascoal, mas aí é um outro tipo de treinamento. Então, se tivessem 2, eles iam cortar. O gol do Vasco é entre o Pedro e o Davi Luiz. E os 2 não pulam, ou pulou menos do que o cara. Pedro pulou atrasado. Então, mas o que você quer me dizer é o seguinte, os problemas continuam, defensivos continuam. Tá, mas se tivesse 2 zagueiros, esses problemas não aconteceriam? Sim, mas eu continuo, na minha modesta opinião, a deficiência de posicionamento do Flamengo não é da zaga. A deficiência é do primeiro volante, porque tem múltiplas funções para ele resolver. Ele tem que correr para marcar o lateral esquerdo, ele tem que correr para cobrir o lateral direito, mas o Flamengo carece de um jogador que faça a marcação na cabeça da área, porque os zagueiros não têm velocidade. Só um zagueiro tem velocidade, Fabrício Bruno. O gol foi de escanteio, tá todo mundo posicionado. Esse dia até fazendo uma live aqui com o jornalista do Maranhão, ele falou, vocês ficam falando gol de bola parada? O gol só acontece se a bola estiver em movimento. Aí eu falei, você tem razão. É uma jogada que começa com a bola parada. Eu falei, pô, mas não dá, né? Teve a origem de uma bola parada. Ele falou, pô, só acontece em movimento, que papo é esse de gol de bola parada? Mas é um gol de bola parada, virou já o jargão nosso, que foi no escanteio. E tava lá Pedro, tava Davi Luiz, tava os outros zagueiros, tava todo mundo e tomou o gol. Mas 3 jogadores que pretensamente, 3 jogadores da zaga, sejam bons de bola aérea. Sim. E quando entrou o Everton Ribeiro, o Flamengo melhorou, segurou o ímpeto do Vasco. Ali o Vasco estava melhor. Quando ele tira o Gabigol para o Everton dar aquela cozinhada no meio... Posso fazer só uma criticazinha ao técnico do Vasco? Quando ele tirou o Pedro Raul... Bom, aí é outro problema. Não que o Eguinaldo não tenha tido chance, né? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo venceu por 3-1. Alguns pontos que me chamaram nesse react aí, né? Sobre o posicionamento da defesa do Flamengo, óbvio que tá deixando muito a desejar. E ainda tem que treinar ainda, né? Tem que treinar bastante ainda em relação ao posicionamento. Óbvio, o Flamengo tá levando muito gol de bola parada, tá? A defesa, quando tem bola parada, né? A origem de bola parada, como eles falarem, né? Quando tem bola parada, a defesa sofre, mas eu acho que é questão de falta de posicionamento. Esse gol que o Flamengo levou contra o Vasco, se a defesa estava bem posicionada, né, o jogador Capasso, ele se antecipou ao Pedro e ao Davi Luiz, né? O Davi Luiz e o Pedro estavam na frente do Davi Luiz e acabou marcando, né? Subiu mais alto que o Pedro
se antecipou, subiu mais alto e foi uma falha? Pode ter sido, mas acontece. O jogador se antecipar ali, questão de milésimo de segundo e fazer o gol. Faz parte aí, né? Mas o Flamengo sim sofre com bola parada, né? Outro ponto também que eu já tô falando aqui no canal, em alguns vídeos meus, sobre a situação do Pedro e a do Gabigol. O Gabigol não tá jogando bem. Não tá jogando bem, não vive um bom momento agora, nesses últimos jogos aí. Está em jejum, acho que 6 a 7 jogos sem marcar. É aquilo. Pra mim, eu já falei nos outros vídeos. Pra mim, o Pedro, nesse time, nesse esquema do Vitor Pereira, o Pedro é um jogador intocável. O Pedro, ele vai se tornando, com o passar do tempo, um jogador intocável nesse time do Flamengo. Mais do que o Gabigol. Mais do que o Gabigol, sim, na minha visão, sim. O Pedro vai se tornar um jogador intocável. E outro ponto, o Gabigol, praticamente em todos os jogos ele está sendo substituído. E isso vai se tornar rotina. A gente vai normalizar essa situação do Gabigol sendo substituído. Daqui pra frente, praticamente todo jogo a gente vê o Gabigol sendo substituído. E isso vai se tornar normal, porque o jogador de referência dentro da área é o Pedro. Meio de campo, Everton Ribeiro e Arrascaeta na criação ali. Beleza? E a função do Gabigol? Centroavante já tem lá o ponta, o Cebolinha. O Gabigol ele não vai jogar como ponta direita pra atacar e voltar pra recompor. Essa não é a função. Então é aquilo, quando chegar no segundo tempo, o time estiver cansado fisicamente, o Gabigol ele vai ser sacado, entendeu? E até quando o Gabigol vai aguentar ser sacado sem reclamar? Esse é o meu questionamento. Até quando o Gabigol vai continuar sendo sacado sem questionar o técnico? Sem reclamar, sem sair reclamando. Porque se o Gabigol, ele tá saindo sem reclamar, beleza. A gente sabe como o Gabigol é, né? Nas últimas temporadas aí. Quando o Gabigol, ele ser substituído e reclamar a primeira vez, aí vai vir, geral da mídia vai falar, aí, tá vendo? Tá gostando de ser substituído. Óbvio, ninguém gosta de ser substituído. E tenho certeza que alguém vai falar, aí, Gabigol foi substituído e fez bronca, fez birra, não apertou a mão do técnico. E Vitor Pereira tá começando a perder o vestiário. Tenho certeza que vai surgir essa notícia aí na mídia, né? Mas é aquilo. Voltando na frisação pra terminar. Gabigol, pra mim, vai acabar se normalizando na substituição. Gabigol, hoje, pra mim, ele não é um jogador intocável no Flamengo, com esse estilo do Vitor Pereira, né? O Pedro acaba se tornando um jogador intocável. Simplesmente por isso, né? Quero destacar aqui 2 pontos aqui. 3. As atuações do Pedro, do Ayrton Lucas e do Fabrício Bruno, né? Junto com o Santos lá, então são 4. Esses 4 jogadores, para mim, jogaram muito essa partida aí, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do React, né? Qualquer sugestão de vídeo, sugestão de melhoria ou crítica, só deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo aí. Vai deixando o seu like é bastante importante para me ajudar. Tamo junto, é nóis. E se você quiser ajudar o canal, deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, tamo junto. E se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo. E é nóis. Valeu!